Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 7 de março de 2019. Guilherme de Pádua vira pastor e cria canal no YouTube. Cerca de 27 anos depois de ter sido condenado pela morte de Daniela Pérez, filha de Glória Pérez, Guilherme de Pádua se tornou pastor evangélico e decidiu criar seu próprio canal no YouTube. Entre outras coisas, ele deve falar, na frente das câmeras, da vida cristã e do sistema prisional brasileiro. Já em seu primeiro vídeo, que foi intitulado de Agora Virou Santo, né? Guilherme, aliás, falou das críticas que costumam ser feitas aos criminosos e pessoas polêmicas que se convertem. No segundo, ele escolheu como tema as facções nas cadeias brasileiras. Na quarta parte do Livro dos Espíritos, na conclusão, Allan Kardec esclarece que o espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião: Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras, sobretudo, porque mostra que essas penas e recompensas são corolários naturais da vida terrestre, ainda, porque, no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. Que compensação ofereceis aos sofrimentos deste mundo, vós cuja doutrina consiste unicamente na negação do futuro? Enquanto vos apoiais na incredulidade, ele se apoia na confiança em Deus, ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade. Vós lhes ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. Ele tudo explica, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos, vós nada provais. Como quereis que se hesite entre as duas doutrinas? O conceito de céu e de inferno sofreu grande transformação com o advento da doutrina espírita. Não se traduz mais por regiões circunscritas de beatífica felicidade ou, no segundo caso, de sofrimentos atrozes e eternos. Aprendemos que céu e inferno, em essência, são um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um, pensamento expresso até mesmo por João Paulo II, saudoso pontífice da Igreja Católica, hoje na vida espiritual. O dogma da eternidade absoluta das penas, pregado tradicionalmente pela Igreja, é incompatível com o progresso dos espíritos, ao qual, se fosse verdadeiro, oporia uma barreira insuperável. Conforme o ensino espírita, o homem é filho de suas próprias obras, seja na existência corporal, seja na vida post-mortem, nada devendo ao favor do Pai, que o recompensa pelos esforços que faz e o pune por sua negligência, pelo tempo em que nisso persistir. Inferno pode traduzir-se por uma vida de provações extremamente dolorosa, sem a certeza de haver outra melhor. A felicidade ou infelicidade após a desencarnação são, pois, inerentes ao grau de aperfeiçoamento moral de cada espírito. As penas ou sofrimentos que cada um experimenta são dores morais e estão em relação com os atos praticados. Não existem recompensa ou sofrimento gratuitos, mas sim aplicação da lei de causa e efeito. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências das imperfeições que não conseguiu corrigir na existência corporal. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação do espírito. Toda a imperfeição é causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos.
a todos os espíritos Deus faculta os meios de aprimoramento moral e intelectual, oferecendo em cada encarnação a possibilidade de uma programação reencarnatória coerente, em que a criatura humana terá a oportunidade de progredir e de expiar as faltas cometidas em existências anteriores. A expiação pressupõe resgate, quitação, ajuste de erros, e varia segundo a natureza e o grau da falta, podendo a mesma falta determinar expiações diversas, de conformidade com as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que foi cometida. O arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não basta por si mesmo. É preciso ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, pois, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. No aso de Guilherme de Pádua, o arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Se as coisas não fossem assim, o perdão concedido seria uma graça, não uma anulação. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se fez o mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência posterior em contato com as mesmas pessoas a quem prejudicou em vidas pretéritas, em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Toda conquista no processo evolutivo é o resultado natural de muito trabalho, porque o progresso também tem preço. Tarefa adiada é luta maior, e toda atitude negativa, hoje, diante do mal, será juro de mora ao mal de amanhã. Concluindo, em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura, elaborado por Allan Kardec com base nos ensinamentos dos espíritos superiores, resume-se nestes três princípios: 1. O sofrimento é inerente à imperfeição. 2. Toda a imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que seja necessária uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. 3. Podendo o homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar sua futura felicidade. A cada um segundo as suas obras, seja no céu ou na terra, tal é a lei que rege a justiça divina e que os ensinamentos evangélicos sintetizaram com perfeição em duas lições inesquecíveis: a cada um segundo seu merecimento e semeadura é livre, mas a colheita é compulsória. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de março de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.